A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu estou aqui trazendo mais uma aula de interpretação bíblica e a aula de hoje é uma aula de suma importância para o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a história do cristianismo fundamentado na alegoria das 7 igrejas da Ásia. Mas antes eu quero te explicar, tendo em vista que o assunto é um assunto denso e eu não quero ser prolixo, também não quero sintetizar a nossa aula, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, quando terminar esse vídeo, já clica aí no segundo vídeo e termine de assistir a nossa aula aqui no YouTube. Eu tenho certeza que irá abençoar grandiosamente a sua vida e também enriquecerá o seu estudo teológico e escatológico. Vamos lá? Vamos para a nossa aula? A história do cristianismo fundamentado na alegoria das 7 igrejas da Ásia. Queridos, todos os acontecimentos ao longo da história do cristianismo são cumprimentos proféticos de que Jesus breve voltará. Nas aulas anteriores eu falei sobre interpretação bíblica, linguagem literal, linguagem figurada e linguagem alegórica. E também falei sobre a divisão literária para quem foi escrito o livro do Apocalipse, para Israel, igreja e os gentios. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a real interpretação das 7 cartas da igreja da Ásia. O livro do Apocalipse inicia falando sobre Jesus falando com João, e a mensagem é clara, escreve tudo num livro e manda às 7 igrejas. Agora o que é interessante é que essas 7 igrejas, ou seja, esses nomes mencionados, não são nem nomes de igrejas, são nomes de cidades. Essas 7 cidades são relativamente próximas umas das outras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas aparecem no relato histórico como sendo símbolo de 7 fases do cristianismo. Por isso que a Bíblia chama de 7 igrejas. Na verdade, são 7 fases de uma igreja só. Qual igreja? A igreja de Cristo, o cristianismo. Agora redobre a sua atenção. Quando João recebe a visão e é orientado a escrever para as 7 igrejas, o Apocalipse entra num processo interessante de registro de 7 cartas. Ou seja, o Apocalipse menciona que Jesus envia 7 cartas para 7 igrejas, que são as 7 fases do cristianismo. E para nós entendermos os capítulos 2 e 3, é importante entendermos bem o capítulo 1. E o capítulo 1 deixa claro que a mensagem apocalíptica seria direcionada primeiramente às 7 igrejas. Você precisa entender muito bem isso aqui e eu vou repetir. Não são 7 denominações. Por exemplo, Igreja Batista, Presbiteriana, Adventista, Assembleiana, Quadrangular, etc. Também não são 7 religiões como o cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo. Não, de forma alguma. Não são 7 religiões, também não são 7 denominações. São 7 igrejas, são 7 períodos de uma religião só. Qual? O cristianismo. Agora, precisamos responder algumas perguntas. São 4. Por que Jesus envia 7 cartas para 7 fases do cristianismo? Qual é o conteúdo dessas cartas? Como nós podemos localizar e identificar essas 7 fases na história? E o que isso tem a ver com a nossa vida nos dias odiernos? Então vamos lá. As 7 fases, as 7 igrejas representam 7 fases do cristianismo que envolvem desde a cruz até a sua segunda vinda, até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, os capítulos 1, 2 e 3 mostram a igreja de Jesus desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, representa a primeira fase da igreja cristã, chamada aqui no texto de Apocalipse de Éfeso. Jesus manda uma carta, e para cada uma das fases, Jesus manda uma carta. O que chama a atenção é que cada carta Jesus faz considerações alusivas ao que a igreja passaria naquele período de tempo, naquela fase. Cada mensagem que Jesus faz nessas cartas são mensagens universais, ou seja, Jesus não se refere unicamente às igrejas naquele tempo, geograficamente falando, naquelas igrejas ou naquelas cidades. Jesus se refere à sua igreja em todos os séculos. Por isso que cada carta que Jesus escreve tem mensagens universais. Não é o meu propósito falar aqui de maneira aprofundada e detalhada sobre cada carta. Meu propósito aqui é trazer uma visão panorâmica dessas fases para que a gente entenda em que fase nós estamos vivendo. Vamos lá então? Vamos para a nossa aula, no primeiro vídeo dessa aula de hoje, que é uma aula muito interessante. Vamos lá então. Éfeso representa este primeiro período que vai do ano 31 até o ano de número 100 depois de Cristo. O ano 31 foi o ano que Jesus foi crucificado e o ano 100 foi o ano que foi aproximadamente o ano que morreu o último dos 12 apóstolos. Esta fase foi uma fase incrível, porque esta foi a fase em que os discípulos dirigiram a igreja. Imagine uma igreja dirigida por Pedro, João, Tiago, André, Natanael. Imagine uma igreja onde os 12 apóstolos eram os pastores, eram os líderes.
Foi nessa fase que Deus derramou o seu Espírito, o seu poder do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então Éfeso representa a igreja primitiva no seu início. A igreja que teve muitas lutas, que teve muitos problemas, dificuldades, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que realmente foi fiel às doutrinas e não abriu mão da fidelidade no que tange a palavra de Deus. Quando chegou o ano de número 100, todos os discípulos morrem, e o último foi João. Esta mesma igreja agora passa por uma segunda fase, quando ela passa a ser dirigida pelos filhos na fé dos apóstolos. E nesse caso a igreja continua firme, ela continua fiel aos princípios da palavra de Deus. Esse período é chamado no Apocalipse de Esmirna. Esmirna é o período do cristianismo que vai do ano 100 ao ano de número 313 depois de Cristo. Este foi o período em que a igreja cristã foi perseguida por 10 anos, e depois deste período de forte perseguição, a igreja se manteve firme, perseverante, a igreja ela se manteve pura a palavra de Deus, ou seja, os filhos na fé dos apóstolos convertidos no dia de Pentecostes conseguiram manter a pureza do evangelho. Apesar da perseguição e do martírio, vários cristãos foram mortos nessa fase, é inevitável. Mas no ano 313 depois de Cristo aconteceu uma mudança interessante, onde a igreja começa a passar por uma outra fase diante de um decreto, de um edito, de um documento que foi preparado e assinado em Milão. E esse edito de Milão marca o final do segundo período e o início do terceiro período da igreja, chamado aqui de Pérgamo. Pérgamo representa o período do terceiro período, que para nós que estudamos a Bíblia é o período mais terrível de todos, porque foi nesse período que o inimigo conseguiu contaminar aquilo que ele não havia conseguido no primeiro e no segundo período. Pérgamo representa a fase em que Satanás conseguiu entrar no cristianismo, trazendo para o cristianismo pessoas não convertidas, pessoas falsas, pessoas que tinham aparência, mas não eram cristãs. Porém, eles não manifestavam a sua fé e não professavam a sua fé. Na carta que Jesus manda a Pérgamo, que vai do Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 17, ele chega a mencionar dizendo: eu sei onde vocês habitam, e é aonde está o trono de Satanás. Então perceba que Satanás coloca o seu trono dentro do cristianismo. Pérgamo agora ele representa este período que o joio ele se intensifica no meio do trigo e o mal ele entra no seio do cristianismo. E é justamente em Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo, que Constantino, em parceria com o bispo Eusébio, fazem um decreto para fazerem mudanças às doutrinas da igreja de forma sutil, de forma silenciosa, misturando o cristianismo com o paganismo, política com religião. Já que o Estado era pagão, ele foi se unindo com a igreja, e essa mistura, essa aliança, esse período de compromissos revelou que o diabo entrou no seio do cristianismo, usando também os líderes políticos, porque os líderes políticos tinham interesses, e esses interesses foram contaminados justamente porque eles não eram pessoas convertidas. Pérgamo representa o surgimento da Igreja Católica também. A Igreja Católica surgiu aproximadamente do ano 380, 381 depois de Cristo. Na verdade, a Igreja Católica surge de uma mistura do cristianismo com o paganismo. Inclusive, hoje nós vemos nos grandes templos católicos imagens nas paredes, e essas imagens, na sua maioria, têm a sua origem no paganismo. Só que a Igreja Católica é uma igreja cristã, porém agora com uma mistura de práticas pagãs com práticas cristãs. Tudo isso aconteceu na terceira fase do cristianismo. Foi também em Pérgamo que surgiu um homem chamado Constantino, que foi o primeiro homem a receber o título papal, sem ser papa. Constantino recebeu o título de pontífice máximo, porém Constantino nunca foi cristão. Ele usou o cristianismo ao seu favor. Ele era o imperador e usa o cristianismo ao seu favor. Constantino, ele usou e fez manobras para favorecer os cristãos, acabando com a perseguição aos cristãos. Dessa maneira, conquistando a simpatia e o apoio dos cristãos. Então, presta bem atenção. Essa mistura de misturar política com religião é uma ideia antiga, mas eu não preciso nem entrar em detalhes devido ao que nós temos visto nos últimos anos na igreja odierna. Vamos lá então? Vamos para o segundo vídeo. Então, saia desse vídeo agora e vamos para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar agora da quarta fase e está ficando interessante a nossa aula. Aguardo você na nossa segunda aula, no nosso segundo vídeo.